De volta ao programa Conexão. Oh, Conexão não, Mundo da Criança, rapaz. Mundo da Criança, rapaz. Você tá em outro clima, cara. Que isso, hein, doutor? É porque assim, eu tô tão feliz com o meu cenário. Você viu? Tá quase pronto. Que bom, hein? É quase o Robinho ri, né? Tá mesmo. Olha, Robinho. todos vocês estão convidados para a inauguração do cenário do Marcos Quando Vinícius acontece, no doutor? ano 3000. Olha, doutor. Falta pouco. Doutor, que zoeira, doutor. Não, doutor. Final do ano, até o Natal, a gente... Eu quero ser o primeiro a ser entrevistado, né? No ano 3000. Mas vamos lá, vamos falar daquilo que realmente acontece. Ó, o evento Jeito Disney de Encantar Clientes. E aí, estamos aguardando a ligação. Você foi arriscar? E agora? 34544000. Quero mandar um abraço aqui. Eu já recebi um WhatsApp aqui, ó. Ainda bem que tem um WhatsApp hoje que vai, né? Os caras também não têm dinheiro para ligar, porque todo mundo fica com o celular. Aí você fala que é para ligar em telefone fixo, ninguém liga. Fica todo mundo no Zap Zap. Mas eu quero mandar um abraço aqui, ó. Pro meu amigo Marquinho, lá da Miralto. Valeu, Marquinho! Marquinho para sua esposa, para sua filha. São também amigos aí do Dr. Francisco. Marquinho, bom, não sei se é amigo, né? Corintiano, né, doutor? Muito amigo, faz parte da... Vocês da família de vocês. Eu tenho medo, não sei se a gente pode chamar isso de família, né? Não. Depende do conceito, Pois mas pode, é né? verdade. Mas, Marquinhos, olha, quem sabe a confiança seja em você. Você que precisa assistir essa palestra. Se você ligar para cá, você vai me salvar, porque o Marcos está duvidando que alguém vai ligar para cá, já que está tendo jogos da Copa, etc., nesse mesmo horário. Mas eu confio Concorrência grande. eu confio. É o Marquinhos, estava assistindo aí. Né, ou ele está dando um migué também, agora vamos descobrir. Eu confio nos telespectadores que um telespectador amigo vai ligar para ganhar esse convite e assistir. Eu tenho certeza que vai aproveitar bastante e, além disso, vai ajudar a vender para que eu sei que ele tem um coração grande, esse que vai ligar para poder ajudar as crianças com paralisia cerebral. Então aí nós estamos, alguém vai nos salvar, o Marcos está me desafiando, que ninguém vai telefonar, eu estou apostando que vai telefonar, mas alguém vai telefonar. Eu nem estou falando de Disney, de Renato, de Mills. Não, esses caras não estão assistindo, esses caras estão tudo fazendo aquecimento para o jogo. Verdade. Mas, ou uma vovó. Aí eu posso até acreditar, Francisco, mas ou olha... Uma vovó. Alguém vai telefonar para ganhar. Poxa, a gente quer dar um convite, né, mano? Será que ninguém vai telefonar? Enquanto isso, nós vamos falar de doenças respiratórias, doenças do inverno. Não, para participar do sorteio, as pessoas ligam, entendeu? É que para participar ao vivo, a pessoa fica acanhada às vezes. Será? É, isso que eu estou dizendo. Não, tá bom, ligando, então. Tá. Não, mas é só ligar assim, ó, eu estou dando o nome, não precisa falar com a gente. Viu, Marcos? Será? Não, aí você está facilitando demais. Não, só ligar lá. Já está afinando. Não, poxa, não era para falar com a gente, não. Era só para dar o nome lá, ó, tá aqui. Eu liguei. Então pronto, fácil, aí você já ganhou um convite desse. Enquanto isso, nós vamos permanecendo aí do nosso... Entre assistir Argentina e Irã. Argentina e Irã. E o Mundo da Criança, eu prefiro assistir o Mundo da Criança. Não tenha dúvida. Porque aí você vai ter aquele sofrimento e o Messi não ser brasileiro, né? Não é? Se ele fosse brasileiro, isso aí tudo seria diferente, né? Rapaz, falando em Copa do Mundo brevemente aqui, doutor, ou o Brasil começa a jogar bola, ou meu amigo vai dar a mão para a Inglaterra, Espanha e Companhia Limitada, hein? Porque... Não seja pessimista. Rapaz, nós estamos num país tão maravilhoso que agora sim, essa Copa do Mundo... É a Copa das Copas. Não, inspirou uma situação fantástica, que é o padrão FIFA. Padrão FIFA. Então agora tudo vai ser assim, né? Padrão FIFA na saúde, padrão FIFA na educação, padrão FIFA nos hospitais do Sistema Único de Saúde, padrão FIFA nas secretarias todas do estado, do município, todas que vai ser padrão FIFA. Então realmente aí a oportunidade da Copa trouxe um novo conceito. Para trazer um padrão. Para trazer um padrão para o nosso Brasil, que tanto precisava de ouvir isso. Por isso o entusiasmo é grande, foi maravilhosa essa Copa para nós brasileiros. Introduziu novos valores. Queremos o padrão FIFA, claro, queremos o padrão FIFA. Por isso, aí a gente vai continuar falando em doenças do sistema respiratório para ver hoje é dia de prevenção da asma, Dia Nacional de Prevenção da Asma, porque você tem que prevenir. Você acredita que nós já pagamos se o filho tiver uma asma e for para o hospital pelo Sistema Único de Saúde, você vai ver que cadeira dura que tem lá. Você acredita que nós já pagamos esse título ou não?
Pagamos Estão falando que nós já pagamos esse título, já está tudo certo. Não sei dessas coisas, Marcos. Essas coisas não consigo saber. Mas eu prefiro achar que realmente tudo vai ser disputado claramente, mas eu gostaria muito de que esse padrão envolvesse os nossos políticos, esse conceito, e que realmente nós tivéssemos um padrão de atendimento à nossa população, dos pés à cabeça, um padrão FIFA. Isso seria muito interessante. Por que só 23 podem ter padrão FIFA para viver? Por que os restos dos milhões de brasileiros têm que capinar numa dificuldade danada? Enquanto isso, esses atos que são... sabe o que significa a corrupção? Ausência de coração. Acho que é isso mesmo. Porque quem faz isso de tal maneira, com tamanha quantidade, realmente é desprovido de qualquer sentimento para com qualquer pessoa. Porque num país igual ao nosso, em que as carências e as necessidades são tão grandes, você fazer esse tipo de atitude como autoridade é realmente uma ausência de coração. Então, o conceito mais adequado para mim de corrupção é ausência de coração, porque realmente não dá para entender como é que é possível tirar do coitadinho que precisa ser atendido para tratar uma diarreia no hospital e não pode, um UTI que não pode, um aparelho que não pode ter, porque simplesmente você levou para outros fins. Né, Marcos? Mas o padrão FIFA está aí, Marcos, a expectativa é grande. Está instituído. Está instituído. Vamos ver até onde nós conseguiremos cobrar. Enquanto isso, nós vamos falando, previne doenças respiratórias, senão você vai ter que comprar o remédio. E sentar na cadeira do SUS. E sentar na cadeira dura do SUS lá no hospital junto com o seu filho. Seu filho vai ser bem atendido, mas a cadeira do acompanhante ainda continua muito dura. Então vai lá. Vamos olhar, recordar como é que é o sistema respiratório. E aí realmente você vê aí o que desde lá da face, o nariz, os seios da face, onde acontecem as sinusites, e a garganta, onde acontecem as amidalites, as faringites, mais embaixo onde estão as cordas vocais, onde tem as laringites, e no pulmão onde tem brônquios, alvéolos, onde nós temos as bronquites e aonde nós temos as pneumonias. Como esse termo assusta as mães. Então, bronquite e pneumonia. Então, a pneumonia é uma infecção importante, às vezes é uma complicação de uma bronquite, uma complicação de um resfriado. E quando a gente fala para a mãe, tá com pneumonia, hoje eu já tive que falar para uma mãe, olha, tem uma pneumonia. Isso realmente você já vê a lágrima escorrendo, porque é uma situação que assusta. Falou em pneumonia, a mãe chora. Ontem uma não quis nem falar comigo, mandou o pai falar porque o filho estava com pneumonia, e porque realmente a mãe fica numa situação muito difícil e emocionalmente chateada, e com razão, pelos riscos que você tem quando você tem uma doença dessa, né, Marcos? Mas, recordado aí o que fica doente, nós vamos então ver aí de perto, e essa preocupação maior, quando o problema é brônquio, aí estão os brônquios aí embaixo, esses são os dois pulmões, direito e esquerdo, a traqueia de amarelinho e os dois pulmões, né? E aí, quando os brônquios ficam doentes, nós temos as bronquites. Quando os alvéolos ficam doentes, nós temos as pneumonias. Então, isso já é uma situação mais grave. Você foge um pouquinho daquele quadro de resfriado, de nariz escorrendo, etc. Então, aí você já precisa de um cuidado maior pelos riscos que tem esse tipo de doença, né? Por que a pessoa, o que é que causa esses problemas respiratórios? As infecções respiratórias agudas, a grande maioria é vírus. Então, mais de 90% começa com quadro viral. Então, por isso é que nós falamos aqui das situações que levam a isso. O ambiente, a poluição do ar, o clima frio, a baixa umidade do ar, as mudanças de temperatura, a presença de elementos poluentes como o ácaro, como o cigarro, a fumaça do cigarro, como os produtos químicos. Aí nós queremos lembrar, ontem atendemos uma mãe que a criança não parava de tossir, Marcos, e ela usava uma quantidade grande de inseticida dentro de casa, ela estava com medo da dengue, né?
e usava o inseticida, sabe, esses de tomada que vai queimando. Aquilo é veneno da mesma maneira, né? E aquilo para as crianças que são sensíveis provocam tosse, provocam chiado, entope nariz, deixa rouco, enfim, são coisas do ambiente. E os vírus são elementos que você fecha a casa, aglomera a criança, as pessoas ficam mais próximas, na escola, em casa, e aí os vírus passam com facilidade, eles ficam até 24 horas no ar, quando você tem uma pessoa espirrando, tossindo, esses vírus podem durar aí até 24 horas. Então, essas infecções começam com um quadro viral. E depois tem as bactérias. Em geral, as bactérias podem, por si só, causarem doenças respiratórias agudas, mas podem ser complicações de quadro que se iniciou com vírus. Os vírus, a rigor, não precisaria tratá-lo com uma droga específica, seria só cuidar dos sintomas. Mas quando você tem uma infecção bacteriana, você precisa de usar esses santos remédios que são os antibióticos, e que ninguém gosta de usar, mas que realmente resolvem as infecções e que evitam um agravante. Então, as bactérias causam infecções respiratórias agudas ou são complicações de doenças a vírus. Então, é comum, Marcos, se você ter assim, a mãe diz assim, a história é sempre a mesma. Olha, começou com o narizinho escorrendo, sem febre, brincando normalmente. Ontem já apareceu uma tosse, essa tosse já modificou a sua característica, era uma tosse inicialmente seca, então uma tosse com catarro e tal, e já agora 3 dias com febre que não abaixa e a criança já está prostrada, não se alimenta, etc. Então, um quadro que começou com vírus e que evoluiu para uma infecção secundária com uma bactéria, e isso você pode ter, às vezes, apenas uma rinofaringite, ou você pode ter uma bronquite, ou as bactérias causando pneumonia. Isso é o que assusta. Que quando você tem uma pneumonia, existem pneumonias virais, mas o que preocupa realmente são as bactérias. Então, para cada idade, a etiologia, o nome das bactérias é diferente, e, claro, quanto menor a criança, maior o risco. Então, nessas infecções respiratórias, a gente chama muito a atenção das mães que têm bebezinhos, crianças de baixa idade. Elas realmente têm uma situação de maior risco. Então, as infecções respiratórias agudas, vírus, bactérias, mas também pode ser doenças alérgicas, como nós mencionamos. Se você já sabe que o filho é alérgico, você tem que tomar muito cuidado. Agora, também o que acontece é aquela criança alérgica com asma, começa com uma crise, aumenta a secreção e isso facilita o comprometimento com bactérias, a infecção secundária, e a doença alérgica vira uma doença infecciosa. Então, isso é o que acontece normalmente com esse tipo de problema. Então, poxa, mas ele sempre teve bronquite, teve sempre asma, mas nunca teve pneumonia. Dessa vez complicou. Então, isso é o que acontece normalmente com esse tipo de problema. A evolução, a mudança, as doenças em crianças são muito dinâmicas, elas mudam. Você começa com um resfriadinho comum e, de repente, você tem uma pneumonia. Então, precisa realmente de muita atenção para esse tipo de problema, para essas mudanças. Eu acho que as mães precisam conhecer como isso funciona, para realmente estar sempre atenta, sempre esperta no assunto. Doutor, mas o senhor falou que hoje é o dia de prevenção da asma. A gente previne que ela se manifeste, né? Mas ela permanece ali com... É uma doença que tem um caráter genético, familiar, né? Então você vê que isso, não, o pai foi asmático, o filho também é asmático. Quando você tem o pai e a mãe asmáticos, por exemplo, o filho 75% de chance de ser asmático, né? Agora, o que ele tem que prevenir? Ele tem que prevenir isso que nós estamos conversando. O ambiente, sabe? Evitar infecções, evitar fatores que favorecem a infecção, mas tem que cuidar do ácaro, tem que cuidar da umidade, do bolor, do mofo, do cigarro, do inseticida, desses produtos aí que você usa na casa, sabe, Marcos? Também assim, a gente conta às vezes a experiência só para motivar, mas daquilo que é real. Uma mãe que a criança não saía da crise de asma. Qual é o produto que limpa para passar no chão? Querosene. Matou, entende? Não vai sair nunca da asma.
quase matou mesmo. Quase matou o moleque. O chão ficou limpinho. E o pulmão do moleque, coitado, os brônquios fechadinhos, não sai da crise mesmo. Porque aquilo realmente provoca... Aliás, eu queria entender quem foi que falou que querosene é bom para passar no piso, né? Porque nem passa mesmo, dá brilho, limpa e tal, mas, meu, é um cheiro insuportável. Né, dona Fátima? Já briguei com a dona Fátima lá na Rádio Itaipu, vai me passar querosene no chão, quase eu não entrava. Eu falei, ela isso começou... é sério, né? É, claro que é, cara. Ela começou a passar um cheirinho mais suave, um negocinho mais... Aí ficou beleza. Mas querosene, não dá, hein? Olha, rapidinho... E tem um risco maior do querosene, sabe? Porque você guarda, né? Guarda numa garrafa, né? E sabe que nós já tivemos? A criança chega lá e... Tomou um querosene. Toma um querosene. Todo tempo que tomou um querosene era uma simples questão de brincadeira. A eliminação do querosene, sabe, é pelo pulmão. Então, realmente, a coisa acaba ficando, assim, muito grave. Então, não tenha querosene em casa, nem para passar no chão e nem para guardar, para evitar com que a criança possa ter uma ingestão acidental de querosene, que é terrível. Vai dizer que eu ganhei. O quê? Não. Alguém ligou? Isso aqui é uma pergunta, nós vamos fazer depois. Não, as pessoas ligam, Francisco, elas só não participam ao vivo. Você vai ver como vai ter papelzinho pra gente sortear no final. Rapidinho intervalo e a gente volta. Tá valendo aí, se você ligar e participar ao vivo, você leva já na hora, senão você vai concorrer no sorteio para essa palestra, O Jeito Disney de Encantar Clientes, que vai acontecer na segunda-feira, dia 7 de julho, no Sabe o que eu já vou fazer aqui? Muito bacana. Vou pedir a colaboração de uma pessoa para esse daqui. A nossa... Lenisa chegou. A Lenisa. E nós vamos já pedir para que ela ajude a divulgar esse evento. É verdade. Então, vamos pedir ao ar para ela não poder falar não. É verdade. Tá? Ela está ali. Lenisa, por favor, Lenisa, ajuda a divulgar. Apareça, ajuda a divulgar, tá? O Ibope dela é 100%, os prêmios são milionários, mas... Está registrado. Está registrado, pelo menos. Então vai, rapidinho intervalo e a gente volta na sequência com o Mundo da Criança. Até já.